Olá, eu sou o professor Jaime Teixeira, presidente da FETEMES, Federação dos Trabalhadores em Educação do Mato Grosso do Sul, e esse é mais um FETEMES em debate, via TV Bandeirantes, via TVI, MS, a voz dos trabalhadores em todo o Mato Grosso do Sul. Hoje nós estamos recebendo o Diego Gonçalves, nosso companheiro de luta. Diego é funcionário público federal, administrativo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, militante do movimento sindical, militante do movimento LGBT, presidente da Rede Apolo, que trabalha com a causa LGBT. Eu queria, primeiro, Diego, te agradecer, né? Você sempre participa dos movimentos sociais, movimento sindical, e hoje você veio falar um pouquinho sobre a reforma da Previdência na universidade, sobre o Futurice também, que está aí sendo colocado, goela abaixo das universidades federais. E eu queria que você falasse também sobre o impacto que vai gerar esse ano na educação pública, o corte de verbas de aproximadamente 7,5 bilhões de reais feito pelo presidente Bolsonaro. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Jaime, pela oportunidade de a gente estar aqui, né, para estar falando sobre essas questões. Nós que agradecemos a tua presença aqui. Essas questões conjunturais, né, que afetam muitos trabalhadores, afeta muito a questão da educação e afeta também a população LGBT, sobretudo, né? Então, você falando sobre essas questões especificamente da universidade, esses cortes, esse programa Futurice, a gente está vendo realmente um desmonte da educação pública, né? Exato. Eles miraram na educação pública superior, né, que é diretamente financiada pelo governo federal. Só que mesmo assim... Que é a prioridade do orçamento federal. Exatamente. Só que mesmo assim eles estão cortando a educação básica também. Ou seja, a educação infantil foi 954 milhões de reais. Muitas creches vão deixar de ser construídas. E isso tudo é resultado da Emenda Constitucional 95. Que congelou o investimento público nos 20 anos. Público por 20 anos, que a gente esteve lá, tomou bomba da polícia em Brasília, Exatamente. Todos estivemos lá na época da votação dessa emenda constitucional. Exato. E agora são os efeitos dessa emenda constitucional que nós estamos sentindo. Mas pior do que isso, é a maneira que isso está sendo feita através de quem está lá, controlando o Ministério da Educação, controlando o Ministério da Cidadania e os outros ministérios, porque além de uma questão simplesmente econômica e de destruição do serviço público, também há uma questão ideológica muito forte, muito pesada, Exato. que acompanha esse governo. Exatamente. Na reforma da Previdência, a estabilidade desse segmento no emprego, a dificuldade de ter uma continuidade, portanto, você vai demorar mais tempo para completar tempo de serviço. É mais grave para esse segmento a reforma da Previdência? É muito mais grave. É muito mais grave se você considerar, sobretudo para a população trans, por exemplo, que tem uma expectativa de vida no Brasil de 35 anos. 35 anos? De 35 anos. E você tem uma parte da população Então não vai ter cobertura nenhuma não vai ter da cobertura Previdência. nenhuma. E outra coisa, muitas pessoas, principalmente as pessoas trans, as travestis, por exemplo, não tinham espaço no mercado de trabalho. Há poucos anos que a gente vê a população LGBT ocupando mais vagas, tanto no serviço público quanto na iniciativa privada. E agora que a gente começou a ter direitos, já não se tem mais, né? Já não se tem mais expectativa de se aposentar, passando a reforma do jeito que está, e não se tem expectativa mais de direitos trabalhistas com as duas reformas trabalhistas, que já passou uma, e agora com essa liberdade econômica que está sendo aprovada. Foi aprovada na Câmara semana passada e pode passar pelo Senado também. Exato, porque uma das preocupações dos trabalhadores é quando acaba a estabilidade no serviço público ou na questão do regime geral, onde CLT não tem estabilidade, é você ter a continuidade de 40 anos para poder ter a aposentadoria completa, né? Integral. Mas mais que isso, é muito difícil você ter um atendimento ao setor que você acabou de falar do LGBT, quando nós vimos na campanha eleitoral que foi muito homofóbica, né? Foi extremamente homofóbica. A gente viu, né, que é como se nós fôssemos agentes perigosos para a sociedade, ou para as famílias, ou para uma série de coisas, né? Quando se considera apenas um aspecto da nossa personalidade, que é a questão de gênero e a questão de sexualidade. Mas assim como as mulheres também são atacadas, são extremamente atacadas Exato. por esse governo, as pessoas LGBT são atacadas, e no mercado de trabalho, falando de direitos trabalhistas, há muitos poucos lugares em que LGBT são aceitos. Exato. E agora, por causa do preconceito, exatamente. A LGBTfobia está aí. Por mais que esteja
Agora, a gente está vendo o STF criminalizando a LGBTfobia, isso ainda não resolve o problema. Nós ainda somos violentados nas ruas, a gente tem medo de sair às ruas e a gente tem muita dificuldade ainda de conseguir se inserir no mercado de trabalho. Porque vê que é LGBT ou contrata para serviços que ficam escondidos, que as pessoas não nos veem, ou às vezes não contrata. Se tem uma outra pessoa que não seja LGBT, essa pessoa é dada prioridade. E numa crise que nós estamos, são essas pequenas coisas e os preconceitos... Quanto mais recessão, mais difícil para aqueles setores que são segregados, né? Exatamente. Muito obrigado, Diego. Diego é um militante do movimento social, do movimento LGBT, é diretor-presidente do Grupo Apolo, e a gente quer agradecer a tua presença. Vamos fazer outros debates sobre esse assunto, sobre esse debate. É importante a gente lembrar que acabamos de falar outro dia aqui sobre o grito dos excluídos. Se há um segmento que há uma exclusão muito grande das políticas sociais no Brasil, é esse. Um abraço, muito obrigado pela tua presença aqui. Amanhã a gente volta. Muito obrigado.